Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora ativar o modo marketing aqui, que tá meio devagar aqui nos nossos conteúdos. Estamos muito focados em empreendedorismo, negócios, e o marketing, que é o que rege aqui esta empresa, eu falo empresa contenta, claro. Tá muito devagar. Tá meio apagadinho? Tá. Vamos lançar hoje. Vai lançar o marketing. Que você vai... Vamos lançar como produzir um podcast? Vamos. Vamos? Eu tô bom nesse negócio aí, viu? Eu quero saber dessa história de fazer 6 em 7, a gente faz um curso e ganha muita grana. Não é só lançar que você não sabia que ganha dinheiro na hora. É tipo receita de bolo. Mas hoje a gente tá com especialista pra falar isso aqui. Especialista ou expert? Expert, especialista. O que a gente Eu pode acho que usar? são essas dúvidas das pessoas que vão nos acompanhar neste episódio. Será? Porque assim, o especialista eu acho que é quem é lançado. E o outro expert é o lançador, não sei também. Faz uma bagunça. O expert é o especialista, não é? Não sei, mas melhor perguntar pra quem tá aqui, né? Ah, vamos perguntar. Seja muito bem-vindo, Pietro Emboaba. Aí, muito obrigado, pessoal, por me convidarem. Meu primeiro podcast, então, assim, vai ser de lei. Vamos começar com tudo. Sobre especialista e estrategista é o que nós vamos falar e principalmente sobre como ter uma vida de especialista na internet. O famoso expert. Ó, Tá é o vendo? primeiro podcast mesmo? É o Sério? primeiro podcast. Que honra, hein? É o primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Inclusive, a gente vai lançar o nosso. Minha esposa está aqui, linda, maravilhosa, aqui, Fernanda Emboaba, né, o qual já foi entrevistada aqui por vocês. E eu tenho certeza que o assunto hoje vai render. E vai ser polêmico, tá? Preparem-se para polêmica. Quem gosta de marketing, volta uns episódios atrás aí, procura lá o episódio da Fernanda Emboaba, que vocês vão ter outra aula de marketing ali. Esse já é o remarketing. Já estamos fazendo um remarketing aqui para voltar e assistir todos os outros até chegar no Aí, ó, bora. Pietro, eu acho que é muito válido a gente ser bem didático nesse episódio, porque as pessoas confundem demais. A gente estava até já falando nos bastidores que a pessoa acha que ela vai fazer um investimento para fazer um lançamento e já vai ter ali a devolutiva de quanto ela vai ter de retorno, mas existe uma jornada para que isso aconteça. Não é uma publicação de um livro apenas, né? Eu acho que as pessoas realmente esquecem de como funciona o processo, o meio do caminho. Quando alguém chega para você falando de lançamento, como é que funciona? Olha, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é se ela tem essa disposição e disponibilidade. Porque o mundo dos lançamentos não é algo fácil. É trabalhoso. É realmente algo que você precisa se dedicar muito. Então, quando a pessoa vem procurando sobre lançamentos, ela não tem ideia de como funciona. Ela não sabe o quanto ela precisa investir. Ela acha que é só mimeógrafo, né? Como a gente estava falando, que põe o dinheiro de um lado e sai do outro. Só que não é. O lançamento ele é uma estratégia de marketing, ele não é uma estratégia de vendas. Então, se eu tenho uma estratégia de marketing, eu preciso que alguém venda. Quem vende isso é o famoso especialista, né? Que aqui a gente vai explicar o que é expert depois. Então, é muito importante que ele quer viver o mundo do lançamento, só que ele não tem ideia que aquilo é só uma estratégia. E por trás disso tem um modelo de negócio, equipe, estrutura, investimento e que isso demora para voltar. E aí é onde a maioria das pessoas desistem no primeiro ou no segundo lançamento, porque ela acha que é colocar o dinheiro e sair do outro lado. Desiste mesmo. Já pegou o caso de pessoas que abandonaram? Vários. Já peguei várias pessoas assim que no começo alguns especialistas tinham aquela ideia de eu coloco ali 5, 10 mil reais na sua mão, eu coloco 10 mil de tráfego, então quer dizer que vai voltar uns 6 em 7. Só que não é assim. Tem uma construção. Tem que ter uma construção por trás disso, porque senão, na verdade, ele não consegue hoje se desenvolver enquanto especialista. E aí a gente vai falar de mentalidade, ele tem que entender de contar histórias. Ele tem que saber o mercado que ele vai trabalhar, porque às vezes ele acha que ele trabalha no mercado que não é potencial, ou ele tem um produto que não é potencial, ou ele simplesmente vende algo que não é da vida e da verdade dele. Então, tudo isso é o que permeia o início de uma vida de especialista. Bom, Eu acho que hoje em dia, né, que a gente tá vendo a internet, virou
uma terra de ninguém, vamos assim dizer. As pessoas acham que... acho que também porque tem muito guru falando, né? Eu acho que é só lançar qualquer coisa que ele vai ganhar dinheiro. Eu inventei um curso de fazer caneca, agora eu vou colocar o curso de fazer caneca porque eu sou o único que faz caneca. E as pessoas esquecem que tudo na vida tem um tempo, né? Você já não vai ali, joga a sementinha, planta, amanhã você abriu, já tá lá dando um fruto, né? As pessoas esquecem isso. Eu acho que eu tô vendo muito quando a Natália falou agora, pergunta você, desiste. Acho que as pessoas, elas já entram de uma maneira, e quando pega um expert ou um especialista, que depois ele vai explicar, que só visa o dinheiro ou só visa realmente, eu vou atender essa pessoa, não ver se o produto da pessoa tem qualidade, aí a pessoa acaba se desistindo no meio do caminho. E não tem esse amparo, que eu acho que é o que tá faltando para as pessoas. Porque você vai fazer uma faculdade, você vai fazer 4 anos uma faculdade, mas não é porque você fez a faculdade que você vai sair empregado, trabalhando e ganhando dinheiro, né? Então é o que as pessoas acho que confundem o lançamento. Inventei tal curso, vou lançar. E acho que confunde muito também com viralizar. Eu fiz uma coisa e viralizou, o meu vídeo, nossa, ele teve milhões de views e agora então eu sou bom nisso e eu vou lançar um produto. Eu acho que existe uma confusão entre lançamento e produtos perpétuos, sabe? Que eu vou fazer um e-book de receita e vou deixar lá vendendo para ver se vende no piloto automático, mas você precisa dar atração. Você precisa tornar o seu produto desejável para que alguém saiba que você tem ele ali à venda. Então, como é que inicia essa trajetória? Um dos pontos fundamentais do especialista é que ele precisa entender que a vida que ele vai viver requer dedicação. Ele precisa entender que, a partir do momento que ele vai vender dentro de um mercado, seja saúde, seja finanças, ele tem que conhecer de fato a dor da audiência. Eu sempre uso uma regra muito clara, que quando você quiser vender algo na internet, você precisa de 4 coisas. Primeiro, você precisa de uma audiência. Essa audiência tem que ter uma dor específica. Além dessa dor específica, você tem que ter um produto para essa dor específica, que é a solução, e uma oferta. Porque a maioria das pessoas, quando entra, ela acha que assim, eu tenho vários cursos para vender, eu tenho várias ideias e eu vou vender tudo para todo mundo. É impossível, é impossível. Pensa assim, entramos numa farmácia. Eu vou lá e compro um remédio para dor de cabeça e falo, Danilo, um remédio para dor de cabeça. E você vai lá e me dá, tá aqui o remédio. Mas aqui eu tenho um remédio para você também, para dor de estômago. Eu vou falar, eu tô com dor de cabeça. Então, eu não quero um remédio para dor de estômago, eu quero para dor de cabeça. Na internet é do mesmo jeito. Se você quer entrar na internet, primeiro você precisa entender que o que você tem resolve uma dor nessa audiência. Se resolve uma dor, qual é a solução que eu vou entregar para essa pessoa? E eu tenho que ter uma oferta por trás disso, algo que a pessoa deseje, né? Que é o famoso pitch de vendas. E se você não tiver uma oferta muito boa, você também não vende. E aí é onde entra a preparação do especialista para que ele consiga fazer isso, que é o que quase ninguém faz. Hoje, enquanto estrategista de especialista, porque existe estrategista, coprodutor, lançador, esse bastidor, existem várias áreas. Eu, enquanto especialista de estrategista, o meu foco é cuidar do especialista, do produto, do posicionamento, da comunicação, da imagem, se ele sabe vender, porque todo mundo acha que é só assim, eu faço o curso, eu coloco o tráfego, faço um evento e vou lá. E aí, quando abre o carrinho, não vende. Ou se vende, não vende o que ele espera. E a frustração dele acaba acontecendo. E é esse ponto que eu tenho assim lutado muito contra, que é a pessoa simplesmente achar que ela tem que investir e vai dar resultado. Então, essa construção de posicionamento de especialista, de produto, de estratégias de marketing, estratégias de venda, de construção de audiência, tudo que isso permeia um lançamento. Olha só o tanto de coisa que a gente tem que olhar. Eu estou falando de forma macro, só que dentro de cada etapa dessa, tem vários micros para serem desenvolvidos. Você, como agência, né, que faz todo esse trabalho, você acha que tem no seu mercado agências com qual aceita qualquer tipo de lançamento, qualquer especialista, só para fazer ali a nutrição dele, independente de fazer aquele formulário básico, saber se ele está pronto, saber se o que ele tem a vender ali é realmente alguma coisa que vai fazer funcionar? Você acha que existe? Existe. Inclusive, eu vou contar aqui, mas não vou contar o santo, porque a gente conta a fofoca, mas não conta o santo. Inclusive, essa semana eu conversei com uma especialista que veio de uma agência grande, uma agência que faz mais de 7 dígitos, 8 dígitos, múltiplos 9 dígitos,
E ela comentou que eles fizeram um lançamento e deu certo, só que não vendeu nada. E aí, onde eu conversando com ela, eu falei, tá, mas o que aconteceu? Qual foi o movimento que vocês fizeram dentro do lançamento? Bom, eles planejaram o lançamento, me entregaram o que tinha que fazer lá no dia, eu simplesmente não sei o que foi feito, gravei alguns anúncios, não recebi só o script da venda, fiz e abri o carrinho. Basicamente assim. E aí a diferença entre essas agências que pegam o dinheiro, porque tem, sim, muita agência que pega o dinheiro, Tabata vai lá, me coloca 50 mil na minha mão. Então vamos lá, para quem não conhece, tá? Para ser didática o mais possível. Eu vou lançar um curso de podcast. Não, deixa que eu lanço, né? Não, deixa eu lançar. Deixa eu lançar. Não, você vai lançar de como ser bom marido. Esse aí é eu e o Pietro vão lançar. Esse aí é outra parte. Esse é outro podcast. Esse aí é só eu e ele, é outra coisa. Eu chego até você falando que eu quero ensinar as pessoas a montar um podcast. Como é que funciona a jornada na sua agência? A jornada, primeiro passo, sentar com o especialista e fazer toda a extração do conhecimento dele. Primeiro, ele tem que ter domínio e profundidade do que ele fala, senão não funciona. Segundo, terceiro, ele tem que ter repertório, ou seja, não só o conhecimento que ele tem técnico, ele tem que ter o conhecimento de outras habilidades. Comunicação, vendas. Se ele não tem, eu desenvolvo ele para isso. Partindo desse primeiro ponto, e claro que tem que ter uma mentalidade por trás disso, isso faz parte da construção. Segundo ponto, alinhar a comunicação dele nos conteúdos. Por quê? Todos os conteúdos, todo o projeto, tudo que a gente vai desenvolver, parte dele. Eu tenho as estratégias e das estratégias eu insiro no mundo dele. Tem que ser a verdade que ele vive, tem que ser uma coisa que ele acredita, tem que ser uma coisa que ele vai conseguir vender. E aí sim, desenvolvendo especialista, alinhando uma boa comunicação, ele tem que ter um bom produto. E aí no produto, o produto tem que ser algo que transforma, porque a galera faz assim, eu pego lá um papel, coloco módulo 1, módulo 2, módulo 3 e isso não é curso, gente. Isso não é curso. Curso, o que é um curso, na verdade? Algo que tenha, primeiro, uma didática, tenha ensino e aprendizagem e a pessoa consiga ter resultado. Por quê? Uma coisa é a gente fazer a faculdade. Faculdade, você vai lá, o professor te dá aula, você está na sala de aula. E quando a pessoa está na internet, o que você faz? Como é que você faz aquele ser humano que está no computador consumir o seu conteúdo e aplicar ele? Então, ali por trás existem estratégias que a gente coloca para o especialista não só falar, mas aplicar, que faz essa pessoa conseguir ter o resultado. E, principalmente, tem que gerar transformação. Porque tem muito curso que o cara vai lá e fica, como eu já vi muitos cursos aí, que o cara lê um livro, vai lá, grava umas aulas a partir do livro e vende. E tem gente famosa que faz isso, tá? Eu não vou falar os nomes aqui, porque senão cai o Instagram, derruba tudo. O YouTube derruba tudo. Mas tem muita gente que grava curso de livro. Ou seja, o especialista é só uma frente, ele não tem domínio, profundidade e repertório, o produto não é um produto transformador, é só um produto, um curso, e principalmente as estratégias são focadas para ganhar dinheiro. E esse é o mundo que eu não acredito. Eu acredito que o especialista é o protagonista. Não tem como eu ser o protagonista. Eu só sou o bastidor. Então, eu gosto de trabalhar no bastidor e eu gosto de ver o especialista fazendo pitch de vendas, aquele desenvolvimento emocional, o empilhamento de informações. Isso é o que me dá prazer de ver acontecer, porque eu sei que é ele fazendo aquilo. Eu só sou um guia para ele. E isso é muito legal, porque a gente tem alguns projetos aqui na agência que, basicamente, o especialista escreve boa parte do projeto. E aí ele fala, Pietro, a coisa mais incrível do mundo é eu ter que fazer isso, porque agora eu sei o que é estratégia, eu sei o que é copy, eu sei o que é o conteúdo persuasivo, eu sei falar de conteúdos, ele sabe falar sobre o que ele não só domina, mas outras habilidades. E aí é onde eu vou levantar a bandeira de o especialista precisa participar com o estrategista ativamente do negócio. Ele não pode ser só me dá aqui que eu toco o que você fizer. Vai vender? Vai. Mas dificilmente ele vai ser 6 dígitos, múltiplos 6 dígitos ou 7 dígitos. Na verdade vende, né? A gente sabe que a internet tem comprador pra tudo, né? A gente sabe que não é... Até pra foto de pé. Não é difícil. Então... Não é difícil. Vende. A gente sabe que se o cara tiver um pitch bom ali, ou tiver um rostinho conhecido, ou até mesmo cair na graça do povo, ele vende. Muitas vezes o produto realmente não é transformador. E a gente sabe disso. Já comprei cursos no qual, nossa, vai ser... Meu, não foi nada do que se eu não procurasse no YouTube eu não acharia, certo? O pitch da pessoa era muito bom, né? Principalmente na época que a gente estava montando o podcast. O pitch era muito bom, tudo. Eu comprei, eu falei, mas é tudo que ele falou, eu sei, só que ele falou em outras palavras.
fantasiando tudo aquilo. Então, eu enxergo muito isso. Mesma coisa que eu vejo muitas pessoas, que hoje as pessoas esquecem, Pietro, que a internet, você consegue pesquisar tudo. Então, cara, amanhã ele começa a vender um curso, vamos falar do que a gente tava brincando, de relacionamento. Só que aí o cara, ele tá namorando agora faz 6 meses, ele já separou 2 vezes, ele já teve um monte de coisa, mas ele tá ali vendendo um curso de como ser um bom marido. Só que o histórico dele lá atrás não existe. Só que muitas pessoas também não procuram saber. Hoje eu aprendi que qualquer curso que eu vá comprar, eu vou atrás do cara, eu vou ver o YouTube dele, eu vou ver o Instagram dele, eu vou xeretar, vou entrar na comunidade que tiver aberta ali pra saber quem que fez. Um exemplo que eu dou pra você foi do Paulo Cuenca. Todos os cursos do Paulo a gente comprou. E, mano, começaram a mandar mensagem pra mim, perguntando. Eu falei, olha, pra mim foi legal, o momento que eu precisava. E eu mandei uma mensagem pra ele falando isso. Meu, ele falou comigo, conversou comigo. Aí eu falei, é a equipe dele, né? Macaco velho. Mano, não era. Daí eu consegui desenrolar uma conversa, vi que era ele. Ele falou, cara, obrigado pela força. Eu falei, olha, eu acho que assim, se todo mundo que compra um curso bom fala do curso bom, não melhora para essas pessoas? E também você tem que falar do curso ruim. É os dois que você tem que falar. As pessoas conseguem vender porque não tem ninguém lá que fala que é ruim. E puxando essa pauta aí que você falou, eu vou contar aqui mais uma. Tem várias, né? Porque assim, depois de mais de 30 lançamentos, já depois de ter preparado vários especialistas, tem um que me deixou muito assim. Ela trabalhava com relacionamentos abusivos. Ela era uma psicóloga. E aí, a gente estava num processo de início de conversa, passou 2, 3 semanas, ela simplesmente sumiu. E eu mandei mensagem. Falei, meu, o que aconteceu? Descobri que ela tinha um relacionamento tóxico. Peraí, você ensina pessoas a sair disso e você vivendo isso com uma pessoa casada assim. Então, existe muitas pessoas, existem vários... Eu tava dentro do olho do furacão, meu. Eu sei como que funciona, mas tava dentro do olho do furacão. E existe muito profissional. Tem muitos que são assim, ele vende uma coisa, mas ele não vive aquilo. Ou se vive o contrário daquilo que ele vende. Isso tem muito na internet. Qual o tempo médio quando o especialista te contacta para começar, de fato, o lançamento? Porque foi o que você falou, você tem que fazer todo o estudo, acompanhar e tudo mais. Qual é o tempo médio? Uma das coisas que eu mudei no meu perfil, que antes eu aceitava qualquer um. Eu comecei a fazer uma análise, uma curadoria, 2, 3 encontros para ver se ele tinha o perfil do tipo do especialista, que isso também é um erro, né? O pessoal que está aí acompanhando aí, quando você vai fazer um lançamento de uma pessoa ou quando você vai fazer uma parceria de negócio, você tem que entender se aquela pessoa tem os mesmos valores que o seu, os mesmos princípios. Por quê? Eu não lanço uma pessoa que ostenta. Eu não lançaria uma pessoa que ostenta, uma pessoa que, vamos supor, abusa de mulheres, é uma pessoa que vende algo que ela realmente não tem profundidade, ela nunca viveu, nunca teve experiência, uma pessoa que no físico também não tem esse resultado, uma pessoa que quer vender um produto, eu tenho um conhecimento e quero vender. Tá, mas você tem resultado? Se você não tem resultado, como é que você vai vender na internet algo que você não tem resultado no mundo físico? Eu sou a pessoa que teve resultado. De quanto tempo? Faz 2 anos. Não vai dar certo. Ela vai conseguir, mas ela vai sofrer muito, muito, muito para vender. Então, até esqueci a pergunta, eu viajei aqui, Tabata. Não, isso é bom. Mas você viajou? Eu viajei, mas é que assim, são umas coisas que a gente vai relembrando, porque é muito engraçado quando você vai passando por esses profissionais, por essas pessoas, você vai vendo cada vez mais que o mercado não está saturado, não tem condições. Mas o legal, peraí, você viajou e você me respondeu uma coisa que eu ia perguntar. Então eu vou fazer a pergunta que foi Daí foi ótimo. Eu volto. Não, foi ótimo, porque eu ia perguntar, realmente, você chega a falar não pra alguém que chegue lá e queira lançar, aí você respondeu, eu faço uma análise, eu vejo por quê. A gente tem muito no mercado aí a galera que é o dinheiro, né? Pô, qualquer um que for vender lá, vou vender curso de como jogar bolinha de gude. Vem cá, vamos lá, vamos vender o curso. Falando de curso, existe curso de criação de coelho em apartamento. Mentira. Eu tô te falando. Não, mas eu vi, agora, vamos só pra gente continuar dando risada. Eu vi o da Orquídea, você viu? Essa mulher deu entrevista, acho que, não sei que podcast, não lembro qual que foi. Mano, ela no meio da pandemia, ela vendeu um curso de como cuidar de orquídea em apartamento e a mulher ganhou milhões de... Curso de fazer origami. Curso de como fazer origami. Curso de mandala.
E curso Tem de curso hobby, de como vender curso. Cursos de hobby são um dos cursos que mais traz retorno. Só que eu nunca me veria fazendo isso. Porque imagina eu fazendo uma promessa de aprenda como fazer uma mandala para conquistar o teu marido. Tipo um negócio assim. Não dá, mano. Eu também não E consigo. tem uns cursos muito loucos na internet. Como criar... o Mini Coelho tem... como fazer plantação de não sei o que lá, num metro quadrado. Tem umas coisas muito bizarras assim na internet. Você acha curso de tudo mesmo. Ó, vender eu curso já vou de falar minhoca. disso que eu tô procurando. Mas a pergunta que eu tinha feito, tempo médio que a pessoa demora pra lançar? Tempo médio que a pessoa demora para lançar? Bom, ela pode lançar em 10 dias. Se ela tiver muito, muito dinheiro, em 10 dias. Mas, se ela quiser fazer de forma saudável, de forma que ela vai conseguir construir um negócio, em média 60 dias. Para ser legal. Por quê? Ela tem que construir uma audiência. Ela tem que ter conteúdos que faz essa pessoa simplesmente começar a entender que existe um problema por trás ali que ela quer resolver. Ela precisa entender que existe uma oferta e um produto que a gente faz, que eu chamo de antecipação, né? Dizer que no dia tal eu vou fazer um evento, ir lá eu vou falar sobre um determinado tema e vou abrir uma turma para o curso X. Só que nesse período eu preciso convencer a Tabata, vamos supor que a Tabata e o Danilo, a comprar esse curso. E essa construção, ela leva tempo. Porque pode ser que você esteja no momento de comprar e o Danilo não. Então, eu consigo fazer os dois comprar? Consigo, mas essa construção de 60 dias é o que eu considero de saudável, viável, para a gente conseguir ter um produto que dá para escalar na internet. Menos de 60 dias, só se fosse um cara tipo Joel J, o Wendel Carvalho. O cara já tem. Aí o cara assim, ele fala assim, semana que vem eu vou abrir, eu vou pôr o link aqui nos stories e vocês compram. Aí o cara faz lá 1 milhão. Fora isso, precisa ter essa atenção dessa construção, porque vai chegar uma hora também que essa audiência vai acabar. E se o cara não tem essa construção de audiência, esse preparo, porque não é só a primeira vez, é recorrente. E aí é onde a pessoa não tem a paciência, ou o produto, por exemplo, para de ter tração, para de vender, porque ele só se concentrou em vender, em colocar o dinheiro e sair do outro lado, o mimeógrafo que a gente falou. Só que não é isso, existe um negócio para ser construído. É importante que todo mundo que está na internet hoje entender que você precisa construir um negócio. E um negócio requer planejamento, requer um calendário de lançamentos, requer uma projeção de faturamento. Tem gente aí que fala assim, não dá para viver de lançamentos. Dá sim, dá. Dá porque aqui a gente vive de lançamentos. Então, é possível sim viver de lançamentos com planejamento. A maior vantagem do lançamento pro produto que fica no perpétuo é realmente aumentar o valor de ganho em menos tempo? O perpétuo é para uma pessoa que já está com a dor pronta. Eu tô com dor de barriga, eu vou lá na farmácia e compro. Só que, por exemplo, a dor de barriga ela pode acontecer, demorar 3 dias. E aí eu fico lá, compro ou não compro o remédio? Então eu sou uma pessoa que está indecisa. Nesse sentido, o perpétuo é bom para quem está com a dor imediata, porque requer muita dedicação, gravação de anúncios, troca de página, é um volume constante. O lançamento não, ele é um tiro curto. Se você planeja de 60, 90 dias e você leva o pessoal para um evento de 2, 3, 4, 7 dias. Eu hoje não faria um perpétuo, por exemplo, porque eu já fiz isso, eu já passei por essa experiência. Cara, dá um trabalho do cacete. Então, parece que eu tô todo o tempo em carrinho aberto. E aí você tá o tempo todo em carrinho aberto. Então, eu não considero hoje, na minha visão, tá? Tem quem faz isso, faz milhões e tá tudo bem, que lançamento é muito mais factível de você escalar em números do que perpétuo. Eu acho que as pessoas têm que entender, que nem você comentou aí, né? Que dá pra viver de lançamento, dá. Como dá pra viver de você ter um canal no YouTube. Só que assim, você tem que saber primeiro, né? O quanto você precisa de um faturamento pra viver ali. Aí você puxa pra aquela parte, eu preciso de quanto por mês. E se você se dedicar àquilo. Porque tem muita gente que fala, vou lançar um curso, acho que vai ficar milionário em 15 dias que lançou o curso, estou milionário, entendeu? Pode acontecer? Como você falou, pode. Sei lá, o cara pegou numa veia ali que vendeu e fez tudo isso. Só que eu acho que existe uma construção da personalidade da pessoa, né? Da persona dessa pessoa, vamos assim dizer. Uma construção como aqui. Cara, vai fazer 2 anos que eu tô com o podcast. Dá o dinheiro? Não. Tá monetizado? Não. Tá ganhando dinheiro? Dá pra viver de podcast? Agora não. Só que eu sei que futuramente
eu vou. Só que por que isso continua fazendo? Porque não é minha principal fonte de renda. E isso daí, puxando essa pauta aí, as pessoas que querem viver desse mundo digital, tem gente que faz loucura, vende carro, pega empréstimo. É onde eu ia chegar. E acha que aquilo ali é o... Meu, isso vai ser o meu ganha-pão. Calma, não vai ser. É igual um negócio. Pensa assim, quando você abre um negócio, a gente falou até ali atrás, uma pizzaria. Eu tenho que alugar o espaço, contratar pessoas, investir em insumos e talvez em 2 anos eu comece a ter lucro. Eu até vou ganhar um dinheiro, até vou ganhar uma grana para poder pagar as minhas contas, mas talvez, se eu não tiver uma reserva para me sustentar nesse primeiro ano, eu não consiga. No mundo digital não é diferente. A pessoa ela precisa, primeiro, ter uma renda. Não dá para fazer aquilo como a fonte principal. Pode ser daqui 1 ou 2 anos, com certeza. Mas para começar, é importante que ela não permita que aquilo seja a fonte de renda. E eu já lancei uma pessoa que aquilo era a fonte principal. É desesperador. Porque ela precisa daquilo lá. Ela precisa que aconteça. Então, assim, ela não se concentra onde precisa. O que eu quero chegar é... Primeiro que para fazer um bom lançamento, você precisa ter um caixa. Não adianta querer falar assim, eu tenho aqui 10, 20 mil, dá para começar? Não vale a pena. Mas eu tenho conhecimento, eu sou muito bom. É uma outra história. São casos e casos. Se você tem, por exemplo, um médico, 20 anos de carreira, o cara já foi diretor não sei da onde, vai falar sobre um assunto específico da medicina, legal. Ele tem uma audiência provavelmente reprimida, alguns alunos que podem comprar o curso, mas quando a pessoa não tem esse know-how, e não é know-how só de formação, é know-how de experiência mesmo. Ela não tem uma bagagem por trás de pessoas que acompanham ela na internet. Quando ela entra para vender, ela vai lá e não consegue ter o resultado esperado. E às vezes o resultado ele é negativo. Você coloca 10, volta 2. Você coloca 15, volta 20. Não volta 20, volta 7. Que era a pergunta que eu ia te fazer. Quanto mais eu coloco, você consegue dar essa garantia? Exemplo, tenho 50 mil para investir, Pietro. Quanto vai me retornar? Funciona? Existe alguma garantia mínima? Ou as contas são feitas de acordo com a quantidade de leads que estão presentes nas aulas? Na média disso, ou não tem média? Eu posso estar lá com a audiência nos 4 dias de lançamento super alta, mais de 2.000 pessoas ali me acompanhando, só que na hora H meu carrinho não vendeu 50 cursos. Nossa, dá pra puxar vários assuntos aí nessa sua pergunta, dá, né? aí. Vamos lá. Vamos pontuar. Peraí, vamos lá primeiro. Primeiro. É possível eu projetar um faturamento. Existem várias variáveis. Primeiro que o mercado digital e o mercado de lançamentos, a área de lançamentos, ela é de alto risco. É igual bolsa de valores. Eu posso colocar no mesmo nível ali de colocar o dinheiro e no mês seguinte não dá certo, sei lá, dá um problema. Pode acontecer problemas? Pode. Dá para evitar eles? Dá. Dá para eu conseguir projetar cenários de faturamento? Dá. E se dá errado? Então, olhando esses cenários, hoje, aqui dentro da agência, né, da Six Seven, a gente consegue hoje planejar um cenário, fazer uma projeção de faturamento de 5 cenários diferentes de faturamento. O pior cenário, aquele que a gente não quer, e o melhor cenário, e a gente trabalha sempre num cenário conservador, com números factíveis, porque a gente faz uma projeção de lançamentos. Então, todos os últimos lançamentos, a gente já sabe quanto retornou de faturamento, e aí é onde mora o planejamento. Se eu sei que nos últimos, 3 lançamentos a gente colocou 10 mil, voltou 130 mil. Isso acontece, tá? Acontece. Eu já sei que no próximo a chance de vir isso é previsível. Porque eu sei quais foram as estratégias que eu utilizei para aquilo funcionar. Hoje a gente tem um modelo, né, de estratégia que chama narrativa escalável, onde eu consigo controlar as variáveis. A gente já teve carrinho aí, até a Fernanda tá aqui, vai poder falar. Abriu o carrinho, vou puxar essa pauta aqui rapidamente, falando de projeção. Se abrisse o carrinho, o que eu ia fazer? Então, basicamente, quando abriu o carrinho, foi 4 vendas, a projeção era 25 de abertura. 25 de um ticket de 3.500, ou seja, ia dar um bom resultado. Com a projeção de fazer 60 vendas. O que a gente pensou? Aonde está o erro? Então, aí você tem que começar a analisar os dados que você recebeu. Se você não tem dados, pesquisa. Se você não tem os últimos lançamentos. Se você não sabe o que você está fazendo no evento. Não tem como você reverter um resultado. E aí, nesse lançamento, eu falei, cara, ferrou, lascou. Naturalmente, eu parei e comecei a analisar dados. Eu vi só dados, respostas. Eu vi o que a gente fez no evento. Eu olhei o que a gente colocou lá no início de uma captação de lançamento. E eu falei, cara, é isso aqui. Eu achei, era um pontinho de um erro. No dia seguinte, a gente fez uma 4ª aula e batemos 49 vendas no segundo dia.
Então, dá para reverter, dá para projetar, mas as variáveis, elas são inúmeras, os riscos são altíssimos, e quem entra neste mercado acha que não tem risco, que é botar, e alguém promete, não, eu te prometo, Danilo e Tabata, que vai voltar tanto, tipo, não existe. Mas, Entendeu? então, essa questão de cenário de garantia, ele se dá depois a gente pode falar, devido ao histórico que você tem, do segundo, terceiro lançamento. Pelo menos. Porque daí você já sabe como foi a primeira vez, o quanto retornou, se retornou ou não, para recalcular a rota no segundo. O segundo, de repente, vendeu. Vendeu lá 150 mil reais, investindo 50 mil. Não sei como é que existe essa conta, ou pode investir 20 mil e fazer os 150. Aí você que fala. Mas aí, então, para o terceiro lançamento, você já sabe que tem essa possibilidade de pelo menos dobrar ou fazer muito mais. Como pode dar menos? Com as mesmas estratégias, porque aí vem as variáveis. Sazonalidade de público, época do ano. A gente fez um lançamento em janeiro que a expectativa era fazer 250 mil. E a gente fez 130. Por quê? Na pesquisa, todo mundo falando, tá em época de contas, IPVA, IPTU. A gente falou, ano que vem a gente não faz esse produto. A gente vende um produto mais barato, ou a gente vende uma outra parte desse produto porque ninguém vai pagar 13.500. Então eu já tenho uma inteligência para o ano que vem. Porque eu sei que em janeiro eu não vou vender um produto de 13.500 para essa especialista. Eu vou vender um produto de 1.500. E eu vou vender para a mesma audiência. Então, essa inteligência de dados ela tem que ser construída. E só concluindo aqui, as agências, a grande maioria não constrói dados. Elas só querem que a Tabata coloque o dinheirinho lá na agência, lança, vendeu, não vendeu, o contrato vai lá, pé na bunda da Tabata. É assim. Eu acho legal a gente falar do momento Cilada Bino. Para quem é especialista, está em busca de uma agência para lançar, lógico, tem o Pietro aqui, mas se você quiser correr riscos, quais são os indicativos? Eu, como especialista, tenho que ficar atento na hora de optar por uma agência. Pera aí, antes dele falar, senão a gente tá no meio do episódio já. Não, mas calma. Calma, não, e a gente nem explicou quem é o especialista e quem é o expert. Aí você é o especialista, é o cara que tá lá olhando lá e fala assim, quem é quem aí? Ele não entendeu. Acho que é legal ele explicar agora, porque essa pergunta é muito plausível pro que vai acontecer daqui pra frente. Gente, volta do começo. Volta tudo. Rebobina. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Qual é a diferença do especialista para o expert ou são a mesma coisa? Ele já explicou, mas ele volta Mas de eu novo. acho que tem que... Vamos lá. Especialista. Vou usar aqui a minha esposa como exemplo. Ela é uma especialista na área de marketing e publicidade. Para ela se tornar uma expert, ela precisa dominar outras habilidades além do conhecimento técnico. Existem muitos profissionais que morrem na praia porque não querem passar por esse processo. Eles caem no erro. Então, o especialista é o cara que tem um conhecimento técnico. O expert é o cara que, no digital, tem outras habilidades que completam a área técnica dele, que forma ele um expert. Eu vou usar aqui um case de um cara, não vou falar o nome de novo, porque tem muitos, muito bom na área dele. Um cara, assim, surreal. E na hora de fazer o que tinha que ser feito na internet, ele não queria desenvolver as habilidades. Comunicação, pitch de vendas, gravar stories, gravar conteúdo. Queria fazer do jeito dele. E aí, as pessoas precisam entender que para se tornar esse expert, para construir essa vida, você precisa passar por um processo como se fosse do zero. E as pessoas não querem passar pelo processo da dor. Elas não querem simplesmente, eu vou ter que começar tudo de novo. Não, você vai ter que começar no digital. É do zero. Então, sim, o especialista é o cara do conhecimento técnico e o expert é o cara que tem o conhecimento técnico atrelado a outras habilidades que forma esse expert aí na internet. Tá vendo? Nossa, até junto falando. A gente aprendeu errado. Num curso aí que a gente não vai falar de quem foi, que falou que é a mesma coisa. Conta o curso. Não, porque você já virou e falou que era Cilada Bino na outra vez, quando a Fernanda veio. Mas assim, a gente sabe... E outra, na verdade, eu falo assim... Que falava dessa área. Quem me acompanha vai saber de quem eu tô falando. Quem não acompanha lá atrás, que uma hora você vai ver.
Na verdade, a gente foi não em busca, eu nunca quis ser um lançador, eu nunca quis ser um expert especialista, o meu foco não era esse. Eu fui pra ver como que funcionava e ir atrás de network. A gente é curioso demais. Meu foco era esse. Eu falei assim, se cada evento que eu for, a gente tava começando um projeto do podcast, eu converso com 1, 2, 3, morde um aqui, vem um outro, vem me dar uma entrevista. A ideia foi essa. E a gente escutou muita coisa, assim, legal. Aí, tava falando pra você antes de gravar, existem pessoas no ramo aí, vamos assim dizer, que, cara, os caras entram na cabeça da pessoa. Entra. É tipo uma lavagem cerebral que a gente brincava. Nada contra, eu posso falar os nomes, eu não tenho problema com isso. Nada contra quem vende Rinode, Herbalife, essas coisas. Mas eu já fui nessas coisas de marketing multinível, eu já fui convidado e acabei indo assistir algumas vezes. E você sabe que é uma lavagem cerebral. O cara te coloca na cabeça. E quem tá num momento ali que... Mas você já vendeu Rinode? Não, nunca vendi nada disso. Eu aqui querendo saber. Você já vendeu Rinode? Nunca vendi. Então eu vou contar. Eu já vendi Jonés, tá? Eu já fui da Jonés por 3 meses. E eu falei, cara, essa vida não é pra mim. Esse negócio de ficar convidando pessoas, colocando num grupo de WhatsApp. E eu falei, cara, dá pra ganhar dinheiro na internet além disso. Não desmerecendo, tem muitas pessoas que ganham muito bem com isso e sabem fazer esse negócio de marketing de Multinível. marketing multinível. Famosa pirâmide. Eu falo que assim, a pessoa tem que ter um brilho muito assim, muito frio para poder lidar com isso, porque é todos os dias. Aí eu falei, bom, já que eu tenho o brilho para trabalhar, acordar todos os dias e fazer isso, eu vou pro mundo dos lançamentos, que é lucrativo, é escalável. Então, tem muitas pessoas, vamos bater nesse ponto aí que eu gostei disso aí. Tem muitas pessoas que lança curso, tem pessoas que fizeram milhões na internet, 30, 40, 50, 60, o povo já vai descobrir quem é, não tem jeito. Não conheço essa pessoa, Não adoraria. conhece, eu entrei no curso para conhecer o curso, primeira aula do curso, o que é branding? 5 minutos, só falando o que é. Segunda aula, para que serve o branding? Aí na quinta aula eu falei, tá, beleza, a quinta aula vai chegar o conteúdo prático. Agora você precisa entender qual é a história do branding. Eu falei, cara... Quando é que começa a parte prática? Então, e aí eu falei, meu Deus do céu, tem gente ganhando muito dinheiro na internet. E tem uma galera que é totalmente relapsa, vamos usar essa palavra relapsa, de não ter essa percepção. A gente vai ficar brava, até a Fernanda fala que eu não posso usar essas palavras bruscas, né, e abruptas. Né? Palavras que provocam muitas pessoas, mas é verdade. Tem muitas pessoas lá, pra gente não fugir do assunto, que sabe ser bom de marketing. O cara é persuasivo, o cara influencia. Só que aí você compra o curso do cara e ninguém tem resultado. Você não vê ninguém falando, eu faturei 1 milhão, 2 milhões. É que o Danilo fala, não é... Entendeu? Ele ainda falou isso ontem, não é ser bom de marketing, é ser bom vendedor, né? Se você for um bom... pensa assim, ó. Você entrega uma pessoa completa na mão do Pedro. Completa. O cara tem um negócio bom, o cara é bom de marketing, o cara é bom de venda, o cara fala bem, não sei o que. Se eu for assim, opa, peguei... aqui vou fazer isso acontecer. Agora, se você pega um cara que é bom de lábia, vamos falar o famoso 171 que a gente tem aqui. O cara é bom de lábia, o cara vende, mano, areia pra você no deserto, o cara vende, gelatina, o cara vende tudo. Você fala assim, esse cara é muito bom, deixa eu pegar esse cara aqui. Mano, você vai vender esse curso disso aqui, mas eu nunca vi, você vai aprender disso aqui. Você põe o cara, ele é um ator. Ele vai vender aquilo ali e as pessoas, ele vai entrar na cabeça do outro porque ele é um vendedor. Entendeu? Então, o que as pessoas confundiram na internet com quem ganha muito dinheiro... Você tem um caso de uma pessoa que você gosta dela, já não gosta mais... Aqui assim, Não pode, a gente vai ser cancelado. Os nomes... Se a gente soltar meia dúzia de nome, a gente é processado. Não, então... e eu vou entrevistar essas pessoas ainda. E eu vou aproveitar essa parte aí também e vou falar... Você já continua? Tem muitas pessoas que assim, eu compro o curso do fulano... e vendo o curso do fulano. É isso aí. Tem pessoas na internet aí, eu vou usar aqui, eu posso falar, o Leandro Ladeira, que é um cara que eu gosto muito, tem um cara que copia ele, é o famoso copião. Então, já sei quem é o cara e, sim, o cara copiou, o cara fez Ctrl+C, Ctrl+V do curso do cara. Tem, assim, ó, dezenas de milhares de pessoas que fazem isso. Mas o que é... Copiar, ele só, tipo, regravou. Só regravou. E adequou. Ele copiou exatamente do jeito que o cara fala, trocou o material, a cor do material pra não ficar exatamente igual, mas fala exatamente como o cara fala. É impressionante. A Fernanda tá aqui e não me deixa mentir. Ela fez alguns conteúdos e aí uma pessoa começou a seguir ela e começou a me seguir e queria que eu lançasse ela. Sentei com ela, conversei, a gente tal e tal, fiz ali o meu pitch de vendas. 2 dias depois que a Fernanda postou um conteúdo, ela copiou.
Aí eu falei, que afronta. Eu falei, eu vou chamar ela aqui. Eu falei, querida, você copiou. Não copiei. Eu coloquei os 2 conteúdos, fiz um vídeo e falei, se você falar que você não copiou, mas esse conteúdo é meu. Eu falei, então, deixa eu te falar, esse conteúdo da Fernanda faz 2 semanas. Como é que você fez o mesmo texto? É que você tem uma equipe de hacker, invadiu os equipamentos E dela tem e olho, roubou eu sinto, isso pra Fernanda. Eu sinto o cheiro Não, de mas gente ó, assim. o que acontece é o seguinte, eu acho que assim, tudo na vida, a galera tá modela, a galera pega. Tem pergunta que ele não me respondeu. Calma, então. Você vai... Só tô lembrando. Tá bom, já chega a sua vez, pode deixar. Tem muita coisa que acontece que a gente vê que nem outro dia você falou do negócio. Cara, eu já peguei gente na internet falando, eu assisti a aula do cara, falei, mano, isso aí tá no livro que eu li. O cara tá fazendo igualzinho, com outras palavras, igualzinho. Tá ali. E a galera, uou! Mas Falei, é mano, isso. por quê? Alguns caras é receita de bolo. Voltando no que eu tava falando, você pega a receita de bolo, eu gosto só que assim, eu vou fazer, vai dar certo, mas eu vou fazer do meu jeito esse bolo e eu vou explicar. O cara é vendedor, o cara faz, Pinto. O cara faz acontecer. Quando a gente conheceu vocês, conheceu a Fernanda, a Tata comprou as coisas dela, tudo, eu falei, nossa, isso aqui, a Tata falou assim, poxa, eu me vejo nela, não sei o que, eu falei assim, pô, legal. Aí a gente acabou pegando amizade, é legal isso. Mas assim, tem gente que compra o curso do outro pra ver como que ele fez, pra copiar e fazer depois. Tem um curso na internet. Assim, quando eu vi, eu falei, não, eu preciso. Vamos falar todo Não mundo. pode. Que eu quero Eu dizer. falei, pelo amor de Deus. Eu preciso entrar na página de vendas. A pessoa te ensina como ler o livro e transformar isso em conhecimento para você vender. Juro. Eu falei, não, pera, quer dizer que eu vou pegar. Será que Uma é de quem eu tô pensando? Deve ser. No bastidor a gente fofoca isso aí. A pessoa, É uma ela te pessoa ensina... só? Não. Vai ficar. Não, Vamos você- fazer jogo do Zé. Vem cá, vem. Olha, ela tem o Jogo cabelo do Zé. azul. Usa o boné sempre amarelo, tá bom? É ligue os pontos, não é? Gente, presta atenção nisso. Mora no Você que Brasil? tá aí. É. Tem um curso de uma pessoa na internet, presta atenção nisso, pelo amor de Deus, não caia nessa larápia. Eu te ensino a tirar os melhores trechos do livro e te ensino a como fazer e transformar isso em conhecimento para você se desenvolver. Tá? Eu acho até bacana, mas te ensina como fazer um curso lendo o livro de outra pessoa, sem dar os créditos. Por exemplo, tem muitas coisas no mundo do lançamento, por exemplo, no nível de consciência existe um cara que foi o precursor. Para a copy, existe um cara que foi um precursor da copy. Do modelo AIDA, que é da copy, tem um cara que criou aquilo, o cara parou para pensar aquilo. Mas o cara estudou. Então, tem muitas pessoas na internet que ensinam você a vender curso do curso. Tem muitas pessoas que pegam o conteúdo de alguém e fala que é dele. Eu me apropriei, o conteúdo é meu. Só que aí você vai pesquisar um pouquinho, uma pessoa... eu vou ter que falar, amor, você vai ficar bravo. Uma pessoa com 2 neurônios... Ah, tá. Eu achei Se que ela- você ia dar um nome. Uma pessoa com 2 neurônios, se ela for na internet e colocar como fazer tal coisa, ou como é tal coisa, quem inventou, quem criou, você vai descobrir o criador. Então, no Brasil, são poucas pessoas, poucos players que criaram de fato algo. Existe uma forma que eles fazem que é modelagem. Você modela, você pega aquilo e faz do seu jeito. Até legal, eu concordo. Porque eu também faço isso, mas espera aí. Você pegar e falar que você criou, aí eu sou o criador. Gente, ninguém cria nada. Não, Né? mas tem players que aqui trouxeram pro Brasil e falaram, né? Que trouxeram. Tem uns trouxe que pro falaram. Brasil, tem o Érico Rocha eu ia trouxe. falar o nome dele agora. É, O Érico, fórmula ele de falou. lançamento. Ele falou, eu trouxe, não é a minha ideia. Ele aprimorou, ele fez e deu muito certo. Como tem muitos players que vão para fora estudar lá os cursos e as mentorias, as metodologias dos americanos ou dos europeus e traz para cá. Mas ele dá os créditos dizendo que veio do lugar. E tem gente que não. Na Entendeu? verdade, tem tudo na internet. Daí você já continua, daí ele já te respondeu, eu não falo mais. Depois Eu você vira até- e fala assim, você quase não falou no Não, episódio. hoje você tá falando, hoje tá bonitinho. Não, mas é que hoje você tá Ele não falando. deixa. Não deixo. É que amizade é isso, tá? Não tem como. Quando a gente tem amizade, Não dá. O que o Pedro falou é o seguinte: tem tudo na internet hoje. Então, quando ele brincou, uma pessoa com 2 neurônios, ela vai aprender a fazer um monte de coisa porque tá tudo na internet. Quem tem tempo e qualidade pra fazer isso, o curso que o João tá vendendo tá de graça lá. Se ele juntar tudo, ele consegue montar o curso. Concorda comigo? exatamente isso aí. O que acontece? Por que as pessoas fazem milhões na internet? Porque eu pego todas as informações, impacto ali, né? Eu torno aquilo compacto, embalo aquilo, coloco meu nome em cima e faz te vendo. Pietro, você estuda hoje estratégias de lançamento? Tem mais de 6 meses que, inclusive, eu entrei num curso. Gente, o negócio aqui hoje vai ser assim. Todo mundo fica falando, quem será? Um dia, assim, me segue lá no Instagram, me chama no direct. Que eu falo. vou contando. Eu comprei um curso de uma pessoa, e não foi barato, e eu falei, nossa, vou aprender tal coisa. E aí, entrei, sabe quando você entra, você assiste a primeira aula, assiste a segunda, você fala, eu conheço isso, eu já sei fazer isso.
Aí eu falei, não, eu não vou ser prepotente, eu vou continuar assistindo mais um pouco. E comprei um segundo curso dessa pessoa. Aí eu falei, pera, ela tá falando a mesma coisa nos 2 cursos, eu comprei os 2 cursos. A diferença é que ela compactou a informação de um e do outro foi 1 hora e o outro foi 10 minutos. E aí eu olhei pro meu cenário e falei, eu sei fazer isso. Naquele mesmo momento eu entendi que não adianta mais estudar estratégias de lançamento, eu tenho que estudar as outras habilidades que compõem o meu profissional. Aí eu comecei a estudar desenvolvimento humano, autoconhecimento, comecei a me aprofundar mais sobre mim, inteligência emocional, sobre vendas, sobre técnicas de persuasão, que aí existem pessoas que sabem disso profundamente, que não tem nada a ver com estratégia de lançamento. E aí eu comecei a ganhar muito mais dinheiro. Que eu parei de ficar seguindo receitinha de bolo. Quem segue receita de bolo, né, é a famosa Palmeirinha. Abre lá a TV, a Palmeirinha é falecida, e segue a receita de bolo. Só que vai dar certo e vai chegar uma hora que a estratégia não vai funcionar. Eu tenho amigos que vivem de seguir estratégias, receitas de bolo, que não cresce. O cara, ele fica ali, faz 20, faz 30, faz 10. E qual que é o grande lance disso? Para a pessoa se tornar também um estrategista de alta performance, que cuida realmente do especialista do produto, ele também precisa de outras habilidades, além da estratégia de lançamento. Se eu estiver errada, me corrija. Eu acho que a estratégia, ela não se aplica a todos os experts, porque tem as particularidades de nicho, de desenvolvimento, de conexão. A questão do que você pede para ele realizar, se foi feito com louvor ou não. Eu acho que é assim que funciona. Tô errada? Assim, ó, vamos pensar assim, a estratégia está para todo mundo, mas nem todo mundo está para a estratégia. Como eu digo que nem todo mundo vai ser um especialista que vai fazer 6, múltiplos 6, 7 ou múltiplos 8 dígitos. Não vai. Por quê? Ele não consegue desenvolver, é limitante para algumas pessoas. Como eu já conheci pessoas que com pouco na internet fazia milhões de pessoas que se quebravam de fazer ali, eram esforçados e não tinha resultado. Qual era a diferença? Por que você não cria um curso de como fazer um especialista se tornar um expert? Então, porque eu gosto do bastidor e eu sei o trabalho que dá a ser especialista. E eu gosto de desenvolver o especialista. Então, tenho consultorias, eu tenho análise de lançamentos que eu faço, porém, de novo, fugi a pergunta. Ela falou o assunto assim, ó. Não, eu falo, depois ela fala que Tá eu bom. falo demais. Então, ela atropelou Beijo. 2 vezes a Tem um TP aqui, um TP aqui. pelo amor então de volta pro que eu já atropelei há meia hora atrás. Quais são Deus. Você vê que não é nada pronto aqui, né? Não tem Não, nada aqui. O roteiro Não, e aqui, você ó, tá só falando, já mandou veio, lembrança. veio um bom negócio na minha cabeça que eu ia perguntar, daí eu Não falei, tem negócio se eu roteiro. perguntar mais uma, ela briga comigo. O roteiro mandou lembrança. Volta para tema meia hora livre. atrás. Quais são os pontos de atenção para um expert? Estou em busca de uma agência. Para eu saber se é legal ou não para mim. Primeira coisa que eu sentaria com eles é para entender não o resultado que ele já teve. Porque eu posso ter lançado na área da medicina, enfim, ter feito milhões, mas espera aí. E na minha área? A pessoa, a agência, ou o estrategista dessa agência, ele tem que imergir no conteúdo dessa pessoa. Ou seja, ele tem que ser uma pessoa, primeiro, interessada no que ela faz. Porque não adianta, não é só o dinheiro é uma consequência. Mas se eu não conhecer o teu mundo, se eu não viver o teu mundo, ou seja, o especialista ele tem que estar, primeiro, do lado de uma pessoa que queira estar vivendo o mundo dele. Eu tenho um nicho que eu lanço aí que é de ortopedia funcional dos maxilares. Eu sei tudo sobre ortopedia. Eu sei os aparelhos, SN2, SN3, eu sei o que a especialista gosta e não gosta de falar. Eu sei, eu consigo claramente escrever como ela pensa. Mas foram 6 meses convivendo com ela. Então, voltando ali na resposta, a pessoa tem que querer conviver com você. O dinheiro é uma consequência. Segundo, a pessoa tem que estar disposta a te desenvolver. Porque você não está pronto para isso. A maioria dos especialistas que procuram uma agência, eles não estão prontos. Se ele estivesse pronto, ele não precisava da agência. Então, o quanto você vai estar comigo? Quanto você vai me acompanhar? Você vai consumir os meus conteúdos? Eu, por exemplo, eu consumo conteúdo de especialista. E se você não tem esse preparo, esse cuidado de acompanhar, porque é como se fosse um relacionamento. Eu vou te ver todos os dias. Se eu não vou conviver com você, eu não vou emergir no mundo de vocês, não tem como a gente ter uma parceria de sucesso. A gente está falando só de um negócio para fazer dinheiro. Então, ela tem que olhar esses
valores que a pessoa tem, que é o cuidado, que ela vai ter atenção com o teu negócio, vai querer ser um sócio mesmo que temporário, porque é como se fosse uma sociedade muitas das vezes. Eu sinto que o especialista hoje, eu já projeto pelo menos no mínimo 1 ano. E no meio do caminho eu me posiciono como um sócio dele, mesmo sem ser dono de nada. Pergunta se os meus especialistas querem sair. Por que eles falam, não, Pietro, eu não saio. Pietro me manda mensagem às 5 da manhã falando, tem conteúdo, tem que fazer isso, tem que gravar, tem não sei o que lá. Reunião sábado, reunião domingo. Pode à noite? Porque esse comportamento de estar junto o tempo todo é o que daqui 1 ou 2 anos a gente está falando aí sem de fazer milhões. Então é como se fosse um namoro, noivado, casamento. Porque você segue os seus princípios e continua no seu propósito. Porque Exato. o seu propósito, que você acabou de usar essa frase, eu uso muito também, que o dinheiro ele vem como consequência. Porque se você pensasse só no dinheiro, você ia querer ter quantos? Joga esse aqui, fez 6, não deu certo, pega o outro não. Você tá plantando ali para colher lá na frente. O que as pessoas estão, eu acho que a gente incomoda as pessoas quando a gente fala, porque a gente chega até algumas pessoas que escutam e querem quebrar esse argumento que a gente sempre tem. Né? Que, de propósito, de princípio, as pessoas falam, tá todo mundo falando a mesma língua. Não é. Porque, na verdade, é o seguinte, o cara ele tá trabalhando no emprego dele, ele ganha 10 mil reais por mês, aí ele resolve sair do emprego dele, depois que ele tá pronto já o lançamento, aí ele sai, lança 2 vezes por ano, aí ele lança, faz 100 mil e fala que é pouco. Se ele dividir, é o que ele ganhava mais do que ele já ganhava. Então ele já está ganhando mais do que ele ganhava fazendo 2 lançamentos por ano. Tudo bem, isso tem um trabalho, você acabou de falar. Não é porque fez o lançamento, vou para Cancún, fico lá e volto para fazer um outro. Só que as pessoas estão vendo só a galera falar que fez milhões e só avisar isso. Ela avisa o dinheirão lá na frente. Ela não olha o que o cara percorreu, o trabalho que ele teve, o sangue, o suor, o investimento que ele teve para chegar nesse 1, 2, 3 milhões. E aí é onde as pessoas ninguém entende. A falta é que as pessoas não entendem que, para você primeiro ser um milionário na internet, você tem que saber que você começa pobre na internet. Você não começa milionário, você começa pobre na internet. Eu comecei com R$2 no bolso, um Samsungzinho de 500 gigabytes velho. Em 4 meses, caiu 40 mil reais na minha conta. Mas e esses 4 meses? O que eu fiz? 16 horas estudando. Eu dormia 2, 3 horas por noite. Estudando 16 horas no meio de trabalho, porque eu era personal na época. Então, eu estudava nos intervalos, estudava à noite 2, 3, 4, 5 horas direto. E em 4 meses eu falei, nossa, caiu 40 mil reais na minha conta. Só que, cara, foram 3 meses ralando. E dali em diante foi uma construção de ser um profissional. E essa construção, quando eu comecei a olhar para o meu eu falei, cara, olha o tanto de coisa que eu já estudei. O tanto de livro que eu já entendi sobre mim para eu poder ajudar as pessoas. E aí, esse movimento que é o que o especialista deve fazer. Ele não tem que seguir uma receita de bolo e achar que ele já está pronto. Ele tem que se preparar, ele tem que se condicionar para isso. Ele precisa também desenvolver essas habilidades que a gente já falou, de comunicação, vendas e tudo mais. E aí, depois que ele olhar esse processo que ele viveu, milagrosamente o dinheiro começa a vir. Qualquer tipo de acerto, ele é viável na questão de lançamento? Seja um valor fixo e porcentagem? Depende. Tem especialistas que, por exemplo, está começando do zero. Hoje um especialista, ele chega até mim e fala, eu estou começando do zero. Eu cobro um setup, que é a montagem do projeto, o desenvolvimento do produto, o custo da minha equipe, porque hoje são 14 pessoas, então a gente tem um custo inicial, e um valor mínimo de tráfego. Ou seja, em média aí pode colocar 50 mil reais. Porque eu sei que fatalmente, isso passando por todo o processo de análise comigo, porque o cara tem o potencial. Eu sei que fatalmente em 3, 4, 5, 6 meses a gente vai fazer um 6 em 7. Depois de uns 2 ou 3 lançamentos bem estruturados. E aí esse dinheiro volta para ele. E aí como eu posso dizer, esse investimento que ele faz inicial é um negócio dele. Ele não está investindo, não está colocando dinheiro no meu bolso, ele está colocando no negócio dele, porque a gente constrói um profissional. E neste modelo inicial, agora se a pessoa já tem resultado, já fez 6 em 7, como a gente tem um especialista que veio, já tinha feito mais de R$1 milhão de faturamento, aí é uma negociação mais sociedade. Eu entro com a equipe, com o risco, você entra com o risco, a gente coloca uma grana alta para poder acontecer. Então, para cada especialista tem uma negociação que você tem que fazer. Porque você tem que olhar pro teu negócio também. Eu sou estrategista, eu sou casado, eu quero chegar a conquistar alguns objetivos, então eu não posso arriscar mais
No começo vale a pena arriscar. No começo você faz parcerias meio... vamos No juntos risco. ver o que vai dar. Como eu já fiz no começo algumas com um amigo. A gente vendeu 0, depois 25, depois 15 mil. Só que eu falei, pera, eu não posso ser tão louco assim. Eu tenho que ser mais consciente. E depois desse tempo você começa a analisar. O que você realmente quer ou não quer numa parceria. O quanto você está disposto a investir. O quanto você também não quer mais investir. Porque tem parceria que você sabe que não vale mais gastar tempo e suor com isso. Já teve um lançamento, vou contar aqui que esse foi engraçado. A gente tinha feito um 6 em 7, o primeiro 6 em 7, inclusive. Bom, vamos pro segundo, vamos colocar 10 mil de tráfego. Tinha colocado 5, voltou 120. Eu falei, cara, com 5 mil há 3 anos atrás era uau. 5 mil hoje você não faz nem 50 mil reais. Ela falou, não, Pietro, vamos colocar 5. Tá bom, vamos 5. E ela teimou. E aí, quando a gente fez o evento, na quinta-feira, porque era um evento de 3 dias, né? Na quinta-feira ela falou, eu vou pro Mundo FL do Érico Rocha, que existe aquele Mundo FL, que é 3 dias de imersão. Eu falei, como assim você vai para esses 3 dias? E o lançamento, lá, se vira. O lançamento é sua responsabilidade. Só que eu não tinha esses princípios e valores no começo, eu aceitava qualquer negócio. E ali foi onde eu entendi que eu falei, cara, eu preciso ter no mínimo uma pessoa que seja skin the game, que seja all-in, que esteja comigo nesse processo, que não largue do meio do nada. É como se fosse aquela namorada que é largada no meio da rua. Tipo, o cara assim, desce do carro. Tipo isso, desce do carro e se vira. A sorte é que naquela época, como eu tinha um sangue no olho, não que eu não tenha agora, eu chamei todo mundo e falei, vamos fazer uma estratégia assim. Desse jeito, dessa forma. A gente vendeu 50 mil sem a especialista aparecer no Instagram. Eu nunca mais faço isso. Na segunda-feira a gente cancelou a parceria. E aí eu entendi que eu precisava ter... Dublê de especialista, não tem essa... Você Vamos pôs lançar a esse peruca, negócio? entendeu? Cara, Se maquiou. Você tem noção do que é você tá ali com 15 mil no caixa e a projeção era de 150 e você com 15 mil, você fala, de onde eu vou tirar esse dinheiro agora? A sorte é que a gente era tão louco na época que a gente falou, vamos fazer isso e tipo, foda-se. E a gente fez. E deu super certo. Deu 87 mil de faturamento, no final das contas. Eu tirei a minha parte e falei, vai com Deus. Você pode lançar com outras pessoas. E aí é onde as pessoas precisam ter que ir lá, aquela pergunta que você falou, eu vou voltar também nela. O que é preciso? Tem que saber identificar o que você quer e o que você não quer. O que você não se permite mais fazer? Eu não me permito mais, por exemplo, trabalhar antes das 8 horas da manhã. Eu já fiz muito, começar 4, 5 horas da manhã, mas hoje eu acordo 4 horas, mas mente, corpo, espírito tem que estar muito alinhado, porque conduzir 14 pessoas mais 2, 3 especialistas não é uma tarefa fácil. E aí onde as pessoas acham que é famoso colocar dinheiro e sair do outro lado, não é, você tem que ter um preparo. Tem muitas pessoas hoje que não têm esse preparo emocional para o lançamento, nem pessoa de bastidor, nem especialista, porque ele acha que simplesmente vou gravar uns conteúdos, vou postar uns vídeos e a mágica vai acontecer. Só que não, tem muito suor, tem muita lágrima, tem muito por trás disso ainda. A gente que é ligado nesse mundo, a gente consegue detectar quando os experts, depois dos lançamentos, cai a imunidade, some. Não é só o vai viajar, né? Que é também a estratégia para virar e falar, o Ru ganha dinheiro. Ou faz o lançamento na viagem, né, para ganhar audiência. Mas você percebe que eles normalmente dão uma caída. Ou fica doente, ou some, ou deu um burnout, ou bateu depressão, enfim. É que é fácil, as pessoas acham que é fácil fazer qualquer coisa. As pessoas, elas têm Deixa ele falar, porque tá coçando a garganta dele. Para aí. Tá vou coçando. pedir uma pizza, Pede calma aí. uma Eu vou pizza. pedir uma pizza pra fazer o merchan. Em algum lugar desta tela tem um QR Code da Domino's. Aproveite e peça a sua, se tem aí na sua região. Pronto, tá vendo? Já pede a pizza agora, Pede a pediu a pizza, você fala. Isso acontece e eu vou contar mais uma aqui. Eu tava lançando um nicho, não vou falar um nicho também porque é complicado, que provavelmente ele pode estar assistindo, inclusive é meu amigo pessoal. E esse caso, a gente tem que contar porque os casos são reais e acontece. O carrinho abriu, a gente fez 7 vendas, 8 vendas. Falei, uau, legal. Um produto que não estava tendo vendas, ele já vinha de uma sequência, era o nosso segundo lançamento, e a gente falou, nossa, que bacana. Consegui fazer ele fazer as primeiras vendas, porque ele não tinha vendido até então. 1 ano tentando fazer lançamento e não conseguia. Falei, caramba, acertamos. No dia seguinte, então, você tem que fazer agora o quê? Conteúdo nos stories. Você tem que ir lá e tirar algumas dúvidas. E aí eu acordo 6, 7, 8, 9, meio-dia, 3 da tarde. Eu falei, cadê esse cara que não aparece? E falei, cara, né? E lascou. E esse especialista que não aparece no stories?
7 horas da noite, mandei uma mensagem mais íntima. O que aconteceu? Eu não estava me sentindo muito bem, eu resolvi tirar o dia para descansar. Eu falei, meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. Não tem como você descansar. Hoje é o primeiro dia das vendas. Não tem como você descansar. Você simplesmente ficou off. Mas eu achei que 8 vendas e tal. Você não acha, meu bem. Falei, agora você tem que botar a faca no dente. Porque eu sempre falo que o evento de lançamento é uma estratégia. E quando abre o carrinho, vira outro lançamento. Pode acontecer dezenas de coisas. Como pode vender 100 mil, como a gente já fez 100 mil em um dia, mais 100 mil. Como pode fazer 100 mil em 15 dias, como a gente já fez. E o que acontece nesse tempo é o quanto você acorda naquele dia disposto a fazer esse... O especialista simplesmente passou o dia inteiro descansando. E ninguém conseguia falar com ele. Não houve... Então, ele não deu essa continuidade que você tinha pedido. Esse posicionamento do especialista, ele tem que estar muito claro que o negócio o jogo só acaba quando o juiz apita. Entendeu? Se o juiz não apitou, não tem fim de jogo. Você tem que ir até o último dia, tem que dar até a última gota de sangue, vamos dizer assim, ou até a última gota de suor, porque tudo pode acontecer. Independente do resultado. Independente do resultado. Já teve lançamento que a gente ficou 5 dias sem vender nada. Peguei uma estratégia, chamei o especialista, vamos mudar? Vamos. E aí foi lá, 100 mil. Em 3 dias. Olha que louco. Mas eu podia ter desistido nos 5 dias. Falado, cara, já deu a estratégia, vendemos ali 40 mil, só que a gente vendeu mais 90 em 3 dias. E eu ajustei. Em vez de ser 7 dias de carrinho aberto, foram 12. Então, se eu não estou preparado para isso... Se eu não estou lançando uma pessoa que está disposta a jogar esse jogo comigo, tem especialista aqui que grava criativo 5 horas da manhã. Pedro, eu estou gravando os anúncios, tá bom? Vê se tá bom. 5 da manhã. Fernanda tá aqui, não me deixa mentir. Como tem especialista que acordava meio-dia para fazer. Eu falei, cara, com quem que você quer trabalhar? Uma pessoa que acorda e dá o sangue? Ou uma pessoa que acorda e dá o sangue? Você quer casar com um cara que é o Danilo? Você quer casar com o Danilo acordando 1 hora da tarde ou o Danilo acordando 5 da manhã falando, Tabata, bora pra cima? É a mesma coisa. O lançamento é uma... Depende. Dá para analisar a conta bancária? Porque se a conta bancária desse da 1 da tarde for satisfatória, às vezes dá pra gente mudar Olha, um pouquinho. eu vou te dizer que aí entra na questão do valor. Sabe por que eu não abriria a mão desse tipo de parceria? Sim. Porque lá na frente... eu vou ficar muito frustrado de trabalhar com uma pessoa que, assim, desculpa a palavra, acordar 1 da tarde e a gente preguiçosa. Acomodado. Sim, não, mas você merece. Mas tem dinheiro. Não. Foda-se. Ó, Você você é acomodado. merece Você dinheiro, continua a gente sendo. sabe Você disso. continua Merece sendo. até o A presente gente da sabe Linderman. disso, olha lá. Só por conta disso que você tenha o mesmo pensamento que eu. Mas Os é aromatizantes. isso mesmo. Pra você colocar lá no... Então, e aí, vamos voltar na questão de valores, porque eu não tinha nenhum. Eu era aquela pessoa dinheirista. Lançamento, dinheiro, mimeógrafo e tal. Quando eu comecei a perceber que os meus valores não podiam ser negociáveis, eu comecei a ganhar dinheiro. Quando eu entendi que os meus princípios não podiam mudar, por exemplo, hoje eu não faço mais reuniões grandes e longas de final de semana, porque eu sou casado, eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho que ter uma outra vida, eu não deixo mais de cuidar da saúde, eu já deixei muito de cuidar, já tive 2 burnouts, né? No começo do mundo dos lançamentos, de lançar 9 especialistas, porque eu não tinha preparo. Se eu não tenho preparo, como é que eu vou trabalhar com alguém que não tem preparo, um especialista que não tem preparo? Então, me preparei, fiz algumas imersões, formações em desenvolvimento, né, humano, para eu poder cuidar de uma pessoa. Um doente não cuida de um outro doente. E um especialista doente não vai trabalhar com um estrategista bom. E o estrategista doente não vai conseguir trabalhar com um especialista que não está doente. E se os dois estiverem doentes, fudeu, não vai dar nada. Então, eles têm que ser pessoas compatíveis de valores, de princípios, é o que eu acredito, tá? Tem gente que não. Tem gente que faz muito mais do que eu na internet, porque não tem valores. O negócio dele é dinheiro. E tá tudo bem. Só que também existe aquela coisa ali. Como eu sou um cristão, né? Pra quem não é, eu acredito muito que no final das contas, lá no finalzinho, no último dia, vai estar lá passando aquela listinha de coisas que você cumpriu e não cumpriu. Opa, eu vou dar check nas que eu acreditei. E tá lá. fora isso, Entendeu? todas as noites você coloca a sua cabeça no E dorme. travesseiro e dorme. Fernanda tá aqui. A gente tinha que fazer um eu e ela. Quantas vezes eu não contei histórias pra ela que eu ficava assim desesperado porque o especialista não me respondia, porque a equipe não tocava. Hoje não, hoje tem uma equipe lá. Inclusive a gente tá planejando um lançamento, minha equipe maravilhosa lá. Sem eles eu não vivo, mas eu construí uma cultura pra eles que todo mundo ganha.
Todo mundo cresce, só que você também tem que se dedicar para isso. Não tem um encostadinho, um acomodadinho, ninguém pode ser acomodado, inclusive o especialista. Porque no final das contas também essa parada, quando o dinheiro cair na conta, vai estar todo mundo feliz. Mas e se dá merda? E quando não vende? Pode dar bom, como não? E como ele já teve lançamentos que, por exemplo, o cara colocou lá, queria colocar 20 mil reais, eu já tinha ali um preparo ali sobre lançamentos, eu falei, não, vamos colocar 20 mil, vamos colocar 5. Não, eu quero 20, vamos colocar 5. Porque o seu produto é um produto novo. Ninguém conhece você. Você não quer lançar o que eu já falei pra você lançar. Você quer lançar uma coisa que não tem nada a ver. E a gente lançou e não vendeu. Já teve lançamento que eu zerei, até hoje foram 3. Dos 30 e poucos lançamentos. 3. Todos que a gente não conseguiu crescer foi porque o especialista não quis se desenvolver. E todos que a gente não fez 6 em 7, o especialista era teimoso ao ponto de falar, essa aqui é a minha caixa e eu não quero que você coloque uma embalagem nova nessa caixa. Então, e aí é onde eu comecei a perceber que volto lá nos princípios e valores. Falei, cara, essa parada tem que ser diferente. Né? Não dá, é igual um casamento. Não tem como você casar com uma pessoa que quer ir pra balada todo dia. Você quer uma pessoa que queira construir uma vida. E por que eu vou ficar com um especialista que não quer construir uma vida no digital? Você dá oportunidade para outro. Eu falo, seja promovido ao mercado, meu querido. Tem muita gente querendo trabalhar com você. Certeza que não é. Sempre tem. Entendeu? Eu acho que a gente... cara, cada um tem a sua tampa da panela. Pronto, é isso. As pessoas têm que entender isso. Não adianta. É um casamento, é um relacionamento. Ali você tá com a pessoa o dia inteiro, Pedro. Você tá ali... Agora, se o cara não quer, você tem que ligar pro cara pra acordar o cara. Pra falar, tá dormindo ainda? Não dá, cara. Eu não sou babá de ninguém, nem quero ser babá de ninguém. Como ninguém também fica me cobrando das coisas que eu tenho pra fazer. As minhas atividades enquanto estrategistas, elas são todas programadas. Desde o momento que você entra na agência até a hora que você sai, vamos dizer assim, eu sei exatamente cada passo que a gente vai dar. O especialista ele tem que olhar pra mim e falar, toca a estratégia, porque você vai tocar o conteúdo. E isso também é uma das coisas que a gente coloca lá. Tudo que é estratégico, ele pode opinar? Com toda certeza. Mas quem dá a decisão final sou eu. Como na parte de produto, de conteúdo, de conhecimento, eu posso opinar, mas a palavra final é dele. Então, é uma sociedade. A diferença é como a gente conduz isso até chegar no sucesso. Ela pode ser de maneira saudável ou pode ser um inferno, né? Dá pra cuidar. Caramba! Derrubando aqui o cenário. Não quebra nada, não. Mas não tava, ninguém viu que você derrubou. Não. É isso, gente. É isso. É um mundo muito bom de ver. Eu gosto de viver de lançamentos. Eu me apaixonei por essa parada de lançamentos aí há 2 anos atrás, quando eu passei o burnout, que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, porque eu não me via mais fazendo outra coisa, eu me vejo fazendo isso por longos anos e construindo um negócio de múltiplos dígitos, eu me vejo fazendo isso, então, do meu lado, eu só quero pessoas que estejam afim disso, muito afim. Porque nós vamos construir algo diferente no mercado, nós vamos sair dessa bolha de estratégia de lançamento é o que dá certo, é possuído, é meteórico, é de ponta cabeça, é lançamento cambalacho. Cara, isso é só uma estratégia. Mas espera, quem é que vai fazer o produto? Quem é que vai lá fazer o especialista ter sucesso? É o estrategista de especialista. Quem vai fazer esse cara realmente subir lá no palanque e falar para 2, 3, 4, 100 mil pessoas numa live? Não é a estratégia de marketing. Sim. É o especialista que foi bem cuidado. E daqui um tempo, quem não se mover para esse lado de cuidar do especialista, cuidar do produto, desenvolver o especialista e o próprio produto e pensar como ele vive, esse cara vai ser só mais um cara que vende na internet cursinho. Ele não vai ser um cara foda. Ele vai ser um cara bem mediano. E vão ser os famosos medianos, não tem o CLT que vive na média? Nada contra a CLT, porque eu já fui. É a pessoa que vive na média, vai ter os medianos na internet daqui uns 2, 3 anos. É o cara que não se coça para fazer nada de diferente. Então, eu estou o tempo todo me desenvolvendo e tudo que eu faço comigo na minha vida, no meu negócio, reflete no especialista. Entendeu? É assunto que a gente tem para mais uns 2, 3 episódios, pelo menos, né? É muito assunto. E aí, o que a gente pode pensar daqui para frente? O que você hoje, realmente, que está começando na internet, o que você quer fazer na internet? Quem é que você quer ajudar? Quem é que você quer realmente entregar valor? Porque o dinheiro você ganha. Mas e o quanto você vai estar ajudando? Porque ganhar por ganhar dinheiro tem N outras formas, que vai dar muito menos trabalho. Mas a partir do momento que você entrou na internet, cara, você vai estar falando com outras pessoas que não te conhecem,
Que louco isso, vender para uma pessoa que nunca me viu pessoalmente. Então, tem que ter verdade naquilo, tem que ter algo que transforma, tem que gerar resultado, porque eu me sinto mal quando eu pego um produto e eu falo, cara, isso aqui tá sem sal. Isso aqui não gera resultado. Vamos fazer uma parada que dá resultado. Ah, mas eu vou ter que abrir mão de tudo. Talvez sim. Ah, mas eu tenho que criar um método. Vamos desenvolver um método, eu te ajudo. Não tem problema. Ah, mas eu criei isso lá atrás e eu tenho 200 alunos. Tudo bem, você quer ter 1.000, 2.000, 3.000 alunos, eu vou ficar com esses 200 aí nunca mais. Então, esse movimento é um movimento que ele é bem, bem pequeno. Tem poucas pessoas na internet que fazem o que eu faço. Na verdade, tem 2. Eu sou uma das 3 que faz isso. Agora o pessoal vai procurar. Quem será que são as 3 a pessoas? galera toda aí? Só tem 3 pessoas que desenvolvem especialistas na internet. E eu sou uma delas. Então, daqui 2, 3 anos, vocês vão ver assim, caramba, estrategistas de especialistas, o cara cuida do especialista, cuida do produto, o cara prepara, o cara não fica falando só, eu conheço várias estratégias de lançamentos, mas eu não uso as estratégias, eu trago uma pessoa que tem o conhecimento e plugo no meu negócio. Ó, me dá sua inteligência aqui, eu pago para esse cara, eu pego a inteligência dele, ele implementa todo o negócio e eu já aprendo a estratégia ali muito mais rápido do que eu comprar o curso do fulano e ficar lá 12, 14 horas estudando de novo, que eu acho que é loucura. Porque o meu foco é o produto e o especialista. Desde o começo que eu entendi isso, Tabata e Danilo, o dinheiro começou a cair na conta. É assim que funciona. Entendeu? Aqui também, com o propósito do podcast, vamos falar do podcast, nem tanto da Contenta. Eu quero entrevistar as pessoas que têm o mesmo propósito que eu, o mesmo princípio, o mesmo caminho, que nem os produtos que quando eu começar a colocar aqui os patrocinadores, são produtos que eu consumi ou eu vou conhecer e consumir para apresentar, porque a gente tem um princípio a seguir. É o que você acabou de falar. E a consequência disso tudo é o caminho que a gente vai tomar. A gente já deu muita cabeçada, Pedro. A gente já foi moleque, a gente já fez coisa errada, sabe? Vamos lá, vamos de qualquer jeito, lança, porque visando o dinheiro, visando as coisas. Então, acho que isso mostra para as pessoas que a gente tá trilhando um caminho e lá no finalzinho vai sim, senhor, ter esse A checklist. conta fecha. Ou a não. conta fecha. Ou não. A conta ela tem que fechar positivo. Então, pra gente sair daqui, acho que valores tem que ser negociável. Eu não abro mais mão disso. Eu não estaria aqui sentado com vocês se os valores não fossem iguais. Eu não estaria aqui sentado com vocês. Meu primeiro podcast. Então, assim, até falei pra minha esposa. Ir num podcast, pra mim, é uma coisa que eu nunca fiz. Produzir conteúdo é uma coisa que eu estou fazendo. E então, quando eu comecei a perceber que no meu entorno eu tenho pessoas que eu gosto de viver, que eu gosto de conversar, porque a gente conversa direto ali, cara, eu tô indo pro caminho certo. Agora, se eu tô num ambiente onde parece que tá todo mundo querendo me dar uma facada nas costas, Não é tem pra uma você. coisa errada. Como eu já fui em algumas imersões de pessoas falarem assim, cara, tu tem que produzir conteúdo, você tem que aparecer na internet. Quando tu explodir, o fulano de tal e a fulana de tal vão ficar maluco. Por quê? Cara, você tá na frente dela. A diferença é o resultado. É resultado. Qual é a diferença do cara que faz 10 milhões em lançamentos e o cara que faz 1 milhão? Ou que faz 100 mil? Tempo de rodagem. Porque daqui 1, 2, 3 anos, quando tiver lá múltiplos 8 dígitos, a galera fala, nossa, ele é o cara, só que lá atrás eu era o mesmo cara. A diferença é que eu aprendi como fazer isso com mais velocidade, com mais estratégias, com habilidades que eu não tinha, que eu fui descobrindo no meio do caminho. Então, esse movimento, eu sempre gosto de falar de movimento, que isso é uma coisa muito importante, estar em movimento, estar o tempo todo buscando ser uma pessoa melhor, buscando ser um profissional melhor, não ficar parado, porque senão a caixinha, água parada dá dengue. E estando parado, você não está avançando, você está regredindo, porque não tem como, parado. Qualquer pessoa, seja para a saúde, para alimentação, se você estiver comendo coisas ruins, seu corpo vai ficar ruim. Se você estiver consumindo filmes ruins, filmes que vão contra os seus valores, tudo isso faz parte do seu profissional lá na frente também. Porque senão você se permite ficar... A gente está indo numa parada muito de desenvolvimento pessoal aqui. Mas eu gosto. Porque no final das contas, também essa parada vai ser sobre isso. O quanto você se desenvolveu. Quanto você se desenvolveu aqui? Quem era a Tabata de 1 ano atrás? Quem era o Danilo de 1 ano atrás? E de 19 anos atrás? Entende? Essa é a mudança da vida. E ambiente, propósito, com quem a gente se... A gente vai gravar outro episódio falando sobre isso. E isso tem que estar na internet, na vida do cara. Isso tem que estar lá no mundo dele. Porque senão ele começa a viver uma vida vazia. Tem uma especialista que eu conversei essa semana que ela falou assim, eu não quero ser a prostituta do digital. Por quê? Porque a proposta vem. Vamos fazer um negócio assim, vamos dar um jeitinho. Vamos colocar um negócio aqui no seu produto para vender mais. Vamos prometer... Dar adubada. Vamos prometer que a pessoa vai ganhar X valor e você, no final dos contos, não ensina ninguém a ganhar isso. O caminho para você ficar milionário
Cara, tem um monte de guru na internet que fala o caminho para você ficar milionário e você compra o curso dele, que é o curso que ensina o curso. Ou o curso que te ensina a ser afiliado do curso dele. O curso que te ensina a comprar um curso bom. Ou o curso que te fala assim, ó, o que você precisa fazer é isso, isso, isso. Aí você vai lá e pesquisa na internet, tá lá tudo disponível de graça. Eu, antes de estudar o fórmula de lançamento, antes de eu entender, eu fiquei 1 ano produzindo conteúdo, na época que eu era personal. Eu aprendi tudo, desde a parte de social media e design, no YouTube. Eu não comprei um curso. Eu fui aprender lançamentos depois de 1 ano, mas eu já sabia mexer num Canva, eu já sabia mexer levemente no Photoshop, eu já sabia fazer um planejamento de conteúdo na internet. A diferença é que as pessoas têm preguiça. Exatamente. Preguiça. Como é que vai organizar, né? Qual que é a ordem de prioridade de cada coisa? É isso. Preguiça de pesquisar na internet a informação. Pietro, nosso tempo, infelizmente, está acabando. Precisamos de mais alguns desses aqui. Vamos marcar um com a Fê junto. Com a Fernanda. Tá? Só vocês falarem a data. Agora o pitch é seu. Fica à vontade aí para falar sobre a agência, você, enfim. Bom, para quem tá aqui... Opa, desculpa. Não, eu ia falar para pedir no direct aí quem são as pessoas que você comentou no episódio. Bom, prazer estar aqui com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Nós temos aí uma construção de uma amizade. Eu acredito muito que antes do dinheiro, antes de tudo, a amizade e o relacionamento é importante. Para quem quiser me seguir aí, vai estar aqui embaixo, aqui provavelmente, @PietroEmboaba. Lá você pode me chamar, tirar dúvidas, tudo sobre lançamentos. Talvez eu conte, talvez eu não conte as pessoas que a gente falou aqui. Vai depender muito de quem é. Se você também é especialista, você tem algum negócio na internet, quer se desenvolver e tem um potencial, né, tá? Porque tem que ter potencial. Você também pode me procurar, que a gente consegue conversar e falar mais sobre isso. E te agradecer, o podcast é incrível, meu primeiro podcast. Vai ter muitos, vai ter o nosso ainda dentro dos próximos dias. Vocês já estão automaticamente convidados. Obrigada. E quero te agradecer muito aí, dizer que, né, vou mandar beijo pra minha tia, pro meu pai, pra todo mundo, mas pro meu amor aqui, que sempre me incentivou, né? Amor, te amo. Te amo demais. E é isso, gente. A gente que tem a agradecer. Esse ano ele foi ótimo e foi o que você falou, tá sendo só o início aí de uma longa amizade, pode ter certeza disso. A gente que sempre agradece. E você, meu amor, onde o pessoal te encontra? Eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar todas as sextas-feiras nas principais plataformas de streaming e no YouTube, ao 12:30. E você, meu bem? Eu sempre tô aqui tomando um negocinho. Uma aguinha. Hoje é uma aguinha, né? Tá cedo ainda. Brincadeira. Mas eu tô aqui primeiro agradecer mais uma vez você. Eu acho que eu tô cada dia mais realizado com o que eu tô fazendo. Então eu acho que isso dá pra ver estampado na minha cara o quanto eu gosto de tentar passar conhecimentos para as pessoas e aprender muito com os convidados que vêm aqui. É isso? É isso, meu Fechou? amor. Só não esqueçam, por gentileza, se você tiver alguma dúvida e gostou desse episódio, né? Coloca aí nos comentários, dá aquele like pra gente aí, pra ajudar também o algoritmo a entregar o conteúdo do Pietro aí, Pra fazer mais ele gente. ficar famoso logo. Todo mundo tem que curtir e compartilhar com pelo menos 3 amigos. Vamos fazer um pitch aqui. Compartilha. Valeu. É isso aí. Gente, obrigada. Obrigado, Até a gente. Tchau, próxima. Tchau, tchau.